Então agora a gente vai falar um pouco do microchip PIC16, que é a PSS de desenvolvimento de sistemas. Então, começando, a gente pode falar o sumário aqui, a gente pode ver que a gente vai falar sobre o histórico, o uso atual, a arquitetura, as instruções e, por último, as fontes. Começando pelo histórico, então, em 1935 foi criado pela General Instrument como controlador simples. Em 85, o microchip assume e define o PIC como um microcontrolador RISC. E nos anos 90 surge o PIC16, consolidando a arquitetura de 8 bits. Falando agora um pouco das pessoas e empresas responsáveis, a General Instrument é onde deu a origem ao PIC. O microchip tecnologia é a expansão dele e a liderança é do Steve Seng, que é a principal responsável pela popularização dele. Agora, falando um pouco do impacto das concorrentes da comunidade, a gente pode falar que popularizou microcomputadores simples e baratos nos anos 90 ao 2000, influenciou o Arduino, entre outros microchips, e ele é a base de ensino e projetos antes do Arduino. Falando um pouco das curiosidades, o PIC-16 ainda aparece em produtos modernos até hoje, porque ele é barato e robusto. E o PIC-16F84, que é o modelo do PIC-16, ele foi o microcontrolador mais sofisticado da história. E o Arduino quase usou o PIC, mas escolheu a VR pela documentação aberta. Agora falando um pouco do uso atual. A gente pode listar os usos cotidianos, que são eletrodomésticos, brinquedos e controles remotos. Todos eles usam o PIC-16. E empresas que usam o microchip PIC, a gente pode listar a Flip e a Bosch, por exemplo. Falando um pouco agora da arquitetura. Então, a gente pode começar pela falando da largura, que tem 8 bits de dados, e instruções entre 14 e 16 bits. Falando um pouco dos registradores agora, tem um registrador principal, que é o WRG, e os demais registradores são especiais e são mapeados na RAM. E a RAM é dividida em bancos com registradores especiais. Como o programa counter funciona? Ele tem 13 bits e endereça até 8K de instruções. Ele incrementa automaticamente a cada ciclo, e instruções como o go to call e return alteram o PC diretamente. O call empilha o PC numa pilha de hardware, e não é acessível ao programador essa pilha. Falando um pouco da arquitetura, a gente pode começar falando das operações da ULA, que a gente pode falar da soma e subtração, lógica, que é o AND, ou OR, ou XOR, os incrementos e decrementos, o shift e o rotate e o complemento. Falando um pouco das especificidades agora, a gente pode falar que ele é a arquitetura Harvard, que é programar por separado de dados, RISC, ou seja, poucas instruções, a memória é dividida em bancos e periféricos mapeados em memória. Agora vamos entrar um pouco nas instruções. Ela é uma arquitetura CISC ou RISC. Então é uma arquitetura RISC, poucas instruções, simples e rápida, como já foi dito anteriormente. Acesso à memória é um modelo registrador memória, nunca memória a memória. E operações normalmente usam o WRG, que é o acumulador. Pode operar direto na memória? Então depende. Somas e lógicas precisam usar o WRG, que é o acumulador, como a gente falou. Agora, incremento, decremento, ou set, clear de bits, ele pode ser feito direto na memória. Agora, a gente pode comparar aqui, essa tabela vai comparar o PIC com o Z01.1, que é o processador educacional que a gente aprendeu na disciplina. Então, por exemplo, a gente pode ver que os registradores no PIC tem poucos, que é o WRG mais especiais. Já no Z01.1 tem muitos registradores, como o registrador A, registrador D, que a gente viu na disciplina. A pilha do PIC, por um lado, é de hardware não acessível, enquanto a do Z01.1 é manipulável pelo programa. Agora, vamos falar um pouco dos tipos das instruções, né? Então, são basicamente três tipos. O primeiro é Byte Oriented, que vai ser o MoveWF, o AddWF, o SubWF e o NCF, que copia, soma e faz a memória pro WRG. E o NCF ele incrementa a memória. Agora a gente tem as instruções que são as Bit Oriented, que é o BSF, que seta o bit, o BCF, que limpa o bit, o BTFSC, que pula se o bit for 0, e o BTFSS, que pula se o bit for igual a 1. E a gente tem as mais de controle, que são o Move LW, que é literal, que vai para o WRG, o AND, que faz o WRG AND o literal,
o goToADR que desvia, o callADR que chama a subrotina e o return que volta da subrotina. Aqui a gente pode ver um exemplo de código do assembly. Esse código basicamente ele vai fazer ligar e desligar um LED. Então a gente pode ver aqui no começo o BCF status RPO que seleciona o banco 1, depois CLRF TRISB que configura a porta B como saída, o BCF status RPO que volta ao banco 0. O main, que vai ser o loop que a gente vai ficar, um dos loops, né? BSF port B0 que liga o LED, call delay que vai chamar o delay. O BCF port B0, que desliga o LED, o call delay de volta e o go to main, que é um loop infinito, que vai ficar nesse loop infinito. E o delay aqui que a gente pode ver, ele é o move LW0xFF e move WF que é o que vai carregar o contador. E o loop é decfsz 0x20f, que vai decrementar até 0, go to loop, que vai voltar para o loop, e depois tem o return. E aqui a gente está falando um pouco das fontes, que foi onde eu peguei as bases desses PowerPoint. Foi isso por hoje, é isso, espero que ficou claro.